Então, boa noite a todas. É a primeira vez que eu estou aí fazendo palestra através do Zoom, né? Vou ver se eu me concentro mais aqui no material que eu deixei, porque tem tanto rostinho que eu vou acabar até perdendo um pouco o foco aqui. Mas é um prazer ter vocês aqui. Obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer mais uma vez pelo convite das meninas. Adoro falar sobre saúde mental, então para mim é uma alegria muito grande sempre poder dividir o pouquinho que eu sei e rapidinho para quem não me conhece, quem não esteve na palestra, a primeira presencial que foi lá no teatro, meu nome é Rogério Rodrigues, mais conhecido como Roger. Sou psicólogo humanista, formado em psicologia no Brasil. Tenho aí em torno de 7 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Aqui na Austrália já trabalhei 8 meses numa empresa australiana com treinamento também, cuidando da parte de apresentação de saúde mental, liderança e treinamento e desenvolvimento de pessoas também. Possuo um certificado aqui na Austrália para primeiros socorros de saúde mental, então legalmente posso oferecer suporte para as pessoas que estejam em crise por aqui. E por ter essa paixão em desenvolvimento de pessoas e entender mais sobre o ser humano, eu tenho alguns projetos que eu faço, né, projetos sociais mesmo, para de alguma forma levar informação para as pessoas e ajudar com esse desenvolvimento. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho o meu Instagram e meu Facebook, que também são utilizados para o meu trabalho. Eu deixei todos eles aí no chat para vocês poderem acompanhar se vocês quiserem. E hoje a gente vai estar falando de um tema muito interessante, eu achei bem inteligente, bem sábio o tema. Eu acredito que foi a Bruna e as meninas que criaram e sugeriram, que é o que está em seu controle hoje. Devido a tudo que está acontecendo ao redor do mundo, devido a essa quarentena, essa ideia de controle é uma coisa que acaba incomodando muito e machucando muito. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que a palavra-chave vai ser o controle mesmo, né? Infelizmente, a gente tem uma ideia não muito saudável sobre o que significa estar em controle ou ter controle sobre as coisas. Então, eu vou passar para vocês diversos estudos, pesquisas científicas que foram realizadas, só para vocês terem ideia o quão é complicado e o quão provavelmente nós estamos errados na ideia que temos sobre controle, tá bom? Então, começando pela primeira, um estudo feito pela Universidade da Califórnia, eles descobriram que atualmente nós recebemos 100 mil palavras por dia em nosso cérebro, tá? 100 mil palavras por dia, o que significa 170 jornais. Nós lemos 170 jornais todos os dias. E isso não é algo positivo, tá? Isso não é bom. Eles chamam isso de infoobesidade, ou seja, um excesso de informação que está sendo jogada em nosso cérebro causando estresse. E esse estresse constante faz com que as nossas decisões sejam enfraquecidas, ou sejam baseadas em sentimentos, o que faz com que a gente sempre esteja num estado constante de irritação. Então lembre-se dessas 100 mil palavras por dia, porque agora eu vou te dar alguns outros exemplos e testes que as pessoas fizeram para que vocês percebam o quão grave isso é para o nosso desenvolvimento, tá bom? Então, o primeiro estudo, ele fala sobre o estímulo das palavras. Eles pegaram dois grupos de pessoas, os 25 no grupo A, 25 no grupo B, pediram para essas pessoas entrarem numa sala. Na primeira sala foi apresentado várias palavras positivas de energia, de alegria, tudo que tivesse relacionado a esse tema. E depois essas pessoas saíam da sala. Para o grupo B foi o oposto, palavras mais tristes, mais devagar, mais para baixo, mais lentas. E também essas pessoas saíam da sala depois. O que ninguém sabia é que na verdade eles estavam filmando o corredor. Eles queriam ver como que seria a ação dessas pessoas após ficarem expostas a essas palavras. O que aconteceu é que o grupo A, que recebeu palavras positivas e boas, eles saíam muito mais rápido, andavam muito mais depressa e com a posição muito mais ereta, mais firmes, né, mais convictos. O grupo B, que foi exposto a muita coisa negativa, ruim, triste, saía muito mais devagar, mais com a cabeça para baixo, mais triste. Ou seja, aquela pequena quantidade de palavras onde eles foram expostos a isso foi o suficiente
para induzir a forma como eles iam andar naquele corredor sem eles saberem. Eles achavam que o teste eram as palavras que estavam sendo impostas e não como eles iriam se comportar quando andassem por esse corredor. Então lembre-se disso, 100.000 palavras por dia. Em alguns minutos as pessoas já foram manipuladas na sua forma de caminhar e pensar após serem expostas por essas palavras. O segundo estudo. Eles fizeram um estudo onde eles, num escritório, não sei quem já trabalhou em escritório, mas geralmente você tem uma cozinha ali, né? Você tem uma cozinha num cantinho reservado onde as pessoas vão tomar café. E aí eles fizeram um estudo que se chama o estudo da doação. Eles colocaram uma caixinha onde seriam doados dinheiro para uma instituição. E em cima dessa caixinha eles colocavam um desenho de uma árvore, por exemplo. E aí durante a semana eles faziam anotações de quanto dinheiro eles conseguiram quando essa imagem da árvore estava em cima da caixinha. Na outra semana, eles colocaram a imagem de um olho, como se uma pessoa estivesse te supervisionando. Fizeram anotações de quantas doações eles receberam. Depois trocaram por algum outro tipo de planta e depois colocaram um olho mais bravo de alguém que realmente está te julgando, né? Julgando as suas ações. No final desses testes, eles perceberam que toda vez que tinham um olho em cima da caixinha, a quantidade de doação era maior. Sem as pessoas saberem, uma imagem em cima da caixinha estava condicionando a forma delas de agir. E, obviamente, quando eles colocaram um olho bravo, foi a semana com o maior número de doação naquela caixinha. Então veja isso, uma pequena imagem colocada estrategicamente no lugar influenciou e manipulou a ação de todas as pessoas que estavam naquele escritório. Terceiro estudo, o som do despertador. Você sabia que entre o som de buzina ou o som de harmonia melódico, isso vai afetar as 4 horas, as 4 próximas horas de quando você acorda? Então, se você usa o despertador com um som de buzina, aquele que é repetitivo, você vai causar uma pequena lesão no seu cérebro, que vai ser estressante para o seu cérebro acordar dessa forma. As próximas 4 horas do seu dia você vai estar sofrendo as consequências dessa pequena ação, que provavelmente você não sabia. Então, um pequeno detalhe de mudar o despertador do seu celular pode fazer diferença nas próximas 4 horas do seu dia. Mais um estudo, chama o teste da atenção seletiva. Eles pegaram um time de basquete para jogar, colocaram 3 pessoas de um lado vestidas de preto, 3 pessoas do outro lado vestidas de branco. Aí a pessoa que estava conduzia falava assim para a audiência: olha, eu quero que vocês contem quantas vezes o grupo de roupa branca vai passar a bola. E aí naquele tempo rapidinho todo mundo focando atenção em quantas vezes o grupo branco ia passar a bola. No final do vídeo, essa pessoa que estava conduzindo o teste falou assim: quem viu o gorila no meio da quadra? Ou seja, passa um gorila no meio de uma pessoa vestida de macaco no meio da quadra. E ninguém viu isso acontecer. As pessoas ficaram tão inconformadas que achavam que ele estava passando um outro vídeo. O que acontece é que essa pessoa fez com que todo mundo colocasse atenção numa coisa só. E a partir do momento que você coloca atenção numa coisa só e você se propõe a fazer isso, você com certeza vai negligenciar tudo que está acontecendo à sua volta. Então, mais uma vez, lembra das 100.000 palavras que você está sendo exposto todo dia. Mais um exemplo sobre fisiologia agora, tá? Sobre o nosso corpo. Foi provado que quando a gente fica nervoso, aumenta a quantidade de sangue que circula nas nossas mãos. Isso é uma resposta quase instintiva da época das cavernas, uma época que a gente precisava sobreviver e lutar, né, para se manter vivo. Mas nós ainda temos isso. Então, quando nós ficamos bravos, aumenta a quantidade de sangue nas nossas mãos, fazendo com que aumente a vontade que a gente tenha, né, de brigar ou de bater em alguém. O problema é que agora a gente usa muitas vezes o computador para aliviar essa tensão e essa raiva. Então, a forma que você escreve quando você está nervosa também está sendo influenciada por essa química que está dentro do seu corpo. E já ligado a esse estudo, existe o famoso senso comum de que quando você está nervoso você tem que contar até 10, ou seja, em 10 segundos. Só que saiu um estudo mais preciso, que a química de uma explosão de sentimentos, como por exemplo a raiva, ela dura 90 segundos no seu corpo, o mínimo que ela está
dentro da fisiologia, né? Passando pelo seu corpo. Então, quando você ficar nervoso, na verdade, você tem que contar até 90, não somente até 10, porque por 90 segundos aquela emoção vai estar dentro de você. E aí eu paro agora para que você reflita um pouco. Todas as vezes que você lembra que você estava com alguma coisa que aconteceu que te trouxe essa quantidade de emoções. Se, se você esperou 90 segundos para passar antes de você agir e tomar alguma decisão, ou se logo que isso acontece, a gente já toma alguma decisão que provavelmente a gente se arrepende depois. Que emoções, as decisões baseadas em emoções geralmente são as que a gente mais se arrepende depois. Então, assim, é legal prestar atenção porque é muito difícil de controlar isso. Na hora que a emoção já vem, é, quanto menos a gente tem consciência disso, mais a gente vai se deixar levar e mais a gente vai ser manipulado por essas emoções. Então lembre, quando você ficar nervoso, se você conseguir lembrar, de contar pelo menos até 90, para você deixar um pouco, sair um pouco essa química que vai estar passando dentro do seu corpo e você possa então tomar uma decisão muito mais saudável, livre de tudo aquilo que a emoção está causando dentro do seu cérebro. E por último, uma reflexão baseado nessa questão de controle, e isso aqui geralmente deixa as pessoas um pouco até assustadas, a própria questão do tempo, tá? Se você parar para pensar, o tempo como a gente entende hoje, então falando de segunda, terça, quarta, quinta-feira, ou janeiro, fevereiro, março, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, tudo isso foi uma construção do próprio homem, né? Foi nós que construímos essa ideia de tempo e de números para que a gente possa se organizar melhor, para que a gente possa conviver melhor como sociedade. Mas isso não é uma, isso é só uma ideia, né? Então não existe segunda, não existe uma terça, não existe uma quarta. Existe quando você está acordado e existe quando você está dormindo. Na verdade, não existe nem dia nem noite, né? Existe quando a gente está exposto ao sol e quando nós não estamos expostos ao sol. Então, o que temos, na verdade, em relação ao tempo é o aqui e o agora. E por que que o tempo é um grande problema? Porque se a gente parar para pensar, nossas emoções são muitas vezes manipuladas pela ideia do tempo. Ou seja, segunda-feira, dia de acordar cedo e trabalhar. Geralmente nossa emoção está de um jeito. Sexta-feira, último dia de trabalhar, já acorda com mais alegria, mais felicidade. Chega domingo à noite, já sabe o que vai acontecer na segunda, já começa a manipular de novo os pensamentos e as emoções. Então veja, na verdade, todos os dias você está vivendo um mesmo dia, ou seja, ou você está acordado ou você está dormindo. Mas de alguma forma você permite. Acho que é a Cris Cassiari. Ah, então, não tem problema. Então, percebe que tem tantas coisas, mas tantas coisas, e aqui eu dei exemplo só de algumas delas, mas existem tantas coisas que vão influenciar a nossa forma de pensar e de agir se a gente não estiver prestando atenção. E é por isso que eu sempre nos meus vídeos, nas minhas apresentações, eu falo muito sobre a questão do autoconhecimento e do exame de consciência. Quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você presta atenção em cada detalhe do dia, menos você vai sofrer as influências do que está fora de você. Então lembre-se das 100 mil palavras por dia, né? Se elas já estão causando estresse só por você estar exposto a isso, então o que seria o ideal? Seria você escolher bem aquilo que você vai ser exposto todo dia. As músicas que você ouve, os livros que você lê, aquilo que você assiste na TV, no YouTube, nos jornais. Você está se alimentando de informação nesse momento. E quanto mais informação você se alimentar de determinado assunto, é aquilo que você vai se tornar. Então a gente é aquilo que a gente faz, e principalmente aquilo que a gente faz repetidamente. E quanto mais a gente repete uma ação, mais ela tem chance de se tornar um hábito que depois vai ser muito difícil de ser mudado. Então, uma coisa que é sempre importante lembrar, e eu sempre falo isso principalmente com clientes, né, com pessoas que pedem atendimento.
O que você é hoje, dia 15 de abril às 7h20 da noite, o que você é hoje é o que você escolheu ser. Você não nasceu assim. Então, se existem coisas em você que não estão boas, é possível de se mudar e melhorar. Né? Se existem coisas que são boas, você vai precisar continuar repetindo aquilo que você já faz de bom para você se manter assim. Mas tudo é capaz de ser mudado, de ser aprendido, de ser alterado. Né? Não é só porque eu cheguei a, não sei, 60, 70 anos de idade que eu vou dizer eu sou assim e não mudo mais. Nós sempre somos capazes de mudar, principalmente se existem coisas em nós que não nos agradam. Então, pensando um pouco em todos esses estudos, em tudo aquilo que nos influencia, lembre-se que o controle, na verdade, a única coisa que a gente pode controlar somos nós mesmos, somos as nossas ações, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, aquilo que nos faz bem. Não tem como controlar nada que esteja fora disso, porque não está sob o seu controle. Se você parar para pensar, controlar a sua própria vida já vai ser muito difícil. Se você fizer esse exercício de se analisar todo momento, de pensar nas suas ações, de refletir sobre por que você fala do jeito que você fala, por que você responde desse jeito, por que você agiu desse jeito quando a pessoa falou tal coisa. Essa é uma escolha sua. É isso que você precisa entender, ter essa noção de responsabilidade pela sua própria existência. Um teste muito legal que eles fizeram é que eles pegaram 100 mulheres diferentes e para todas elas eles falaram: você é muito bonita, com o mesmo tom, com a mesma forma, da mesma forma para 100 mulheres. E eles tiveram reações completamente diferentes. Tiveram mulheres que ficaram felizes, tiveram mulheres que ficaram em silêncio, tiveram mulheres que ficaram bravas, porque achavam que era algum tipo de zoação. Né? Eu sei que eu não sou bonita, por que você está falando isso? Então, assim, não tem como você controlar a resposta do outro. Você só pode controlar as suas próprias ações, a sua forma, as suas intenções. Aí, depois que você aprende a fazer isso, que você pode começar a se dar o luxo de entrar um pouco mais no mundo do outro. E aí se adaptar àquilo que o outro precisa para que vocês possam ter algum tipo de convivência, ter algum tipo de crescimento juntos. Mas isso não vai ser possível se primeiro você não tiver um domínio, um conhecimento de quem você é primeiro. Então sempre parte de dentro primeiro, para depois vá para fora. E aí o que acontece desse coronavírus, né? O famoso coronavírus que está deixando todo mundo em casa e de alguma forma está fazendo muito mal para as pessoas. O que vocês mais estão ouvindo por aí, vendo palestra e gente falando, é a questão de ficar em casa. Por que isso é um grande problema? Lá no meu canal do YouTube, depois vocês procuram pelo vídeo O Segredo da Felicidade. Quem estava na minha palestra na biblioteca já sabe disso, que é a questão da quantidade de estímulos que nós precisamos receber todos os dias. Nós nos viciamos em receber estímulos, porque os estímulos nos trazem prazer, pequenos prazeres. E o prazer é inimigo da felicidade. Sentir prazer não quer dizer que você é feliz. Sentir prazer é sentir prazer. É uma experiência rápida e passageira. Então, quando nós ficamos em casa, nós estamos sendo bloqueados de todos os vários prazeres que sentíamos durante o dia. E aí a gente começa a se dar conta disso, do quão dependente nós estamos das coisas que estão fora de nós. A nossa sorte é que nós temos internet e ainda assim a gente consegue nos manter recebendo diversos tipos de estímulos de assuntos diferentes, mesmo estando trancados em casa. E uma coisa legal que eu quero passar para vocês, e não tem nada a ver com religião nem nada disso, mas é só por curiosidade, não sei se vocês sabem, mas a Igreja Católica que criou a noção de penitência, penitenciária, própria prisão. Então, penitenciária vem da palavra penitência. Então, o que eles faziam? Eles colocavam os monges dentro de uma cela, porque esses monges eles tinham uma incapacidade muito grande de se voltarem para dentro. Eles estavam sempre muito dispersos com os estímulos do lado de fora. Então eles se trancavam numa salinha por escolha própria para que eles pudessem fazer esse mergulho maior dentro de si, para que eles realmente tivessem certeza de que nada do lado de fora ia atrapalhar, porque nós somos diferentes. Tem pessoas que conseguem se concentrar
com um monte de coisa acontecendo em volta, e tem gente que precisa estar ali trancado para que possa sentir essa experiência. Então eu fiz essa experiência também para poder vir falar com vocês sobre algo que seja real, né? Na semana passada eu me tranquei dentro do quarto por 3 horas sem receber nenhum tipo de estímulo para ver o que essa experiência ia causar. E é muito curioso, obviamente eu não vou expor minha privacidade aqui, mas eu te desafio a fazer esse teste para que você realmente mergulhe e tenha essa experiência. Foi muito curioso, foi muito bom. A minha conclusão foi bem bacana em coisas que eu queria enxergar sobre mim mesmo, mas os primeiros minutos, principalmente a primeira hora, é uma coisa assim bem impactante, né? Você começa a perceber o quanto você realmente está completamente sendo tomado por essa questão de precisar de estímulos. E quem se comporta desse jeito são as crianças, né? Crianças pequenas que precisam receber estímulo o tempo inteiro para que elas estejam felizes e animadas, né? Então, manter esse comportamento como adulto se torna um grande problema. Então, é uma experiência muito bacana que eu acho que seria legal de vocês se desafiarem e testarem como que vai ser. Então, esse é o grande problema, o primeiro grande problema da quarentena e de tudo que está acontecendo. Mas existe um que está muito mais profundo do que isso, um que eu ainda não vi ninguém falando sobre, mesmo porque eu sei que ninguém gosta de falar sobre isso, mas é o problema, eu acredito que ele é o fundamento de tudo que está acontecendo com as pessoas nesse momento, que é a questão que o coronavírus nos faz lembrar da morte. O coronavírus nos faz lembrar que nós somos frágeis, que nós vamos morrer, que a vida vai passar. E nós temos uma grande capacidade de esquecer isso todos os dias. A gente luta ao máximo para não lembrar de que nós vamos morrer. Por quê? Porque, primeiramente, pensando no ponto de vista psicológico, já foi provado que o nosso cérebro é preguiçoso. Então, se a gente lembrar que a gente vai morrer, a gente não pode ter a desculpa de deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. Então, é mais confortável não lembrar da morte, porque eu posso inventar todas as desculpas que eu quiser para depois fazer o que eu preciso fazer hoje, para ser melhor amanhã o que eu podia ser melhor hoje, para começar numa segunda-feira o que eu podia começar hoje, para começar em janeiro aquilo que eu podia estar começando hoje. Só uma curiosidade, mais de 60% das promessas feitas no dia 1º de janeiro já são eliminadas nos primeiros 3 meses, porque é tudo baseado em emoção, e emoção passa. Então, o coronavírus vem lembrar desse assunto que nós não queremos lembrar, de que a vida é passageira. Mas lembre-se, né? A gente sempre precisa ter equilíbrio em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente pensa. Eu já tive depressão há 10 anos atrás, e um dos grandes motivos foi a questão da morte. Eu pensava demais, né? Ao contrário da maioria das pessoas, eu pensava demais. E por pensar demais me paralisava, né? Não me dava força para que eu pudesse fazer o que eu precisava fazer. Então você pensa na morte com equilíbrio, né? Lembrando que hoje pode ser realmente meu último dia. Todos os dias podem ser meu último dia, mas pode ser que não seja. Então eu tenho que viver esse equilíbrio de que se não for o meu último dia, eu fiz o melhor como se fosse, e que se o amanhã existir, eu estou trabalhando da melhor forma possível para que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Então você veja que é um equilíbrio, é difícil, é complicado, mas a morte em si ela traz muito propósito, ela traz muita vida para nós. Tanto que eu já até linkando nisso, existe um estudo na psicologia que se chama logoterapia, que é a terapia baseada no sentido da vida. Se vocês quiserem ler esse livro, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, se chama Em Busca de Sentido. É do Dr. Frankl. Ele é um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz, e ele criou uma terapia baseada no sentido da vida. Ele percebeu que as pessoas que possuíam um grande propósito, elas não eram de forma alguma afetadas por aquilo que estava acontecendo em volta delas. E a própria ideia de que todo dia poderia ser o último dia delas faziam com que elas ficassem ainda mais fortes em serem melhores e viverem por aquele propósito que elas tinham. E ele percebeu que a ideia de morte é uma das melhores formas de você encontrar o seu verdadeiro propósito de vida.
Porque a própria pergunta que é bem cruel, mas é fria e verdadeira, né? Se hoje for o seu último dia, você está satisfeita? Você está fazendo o que você pode? Você está fazendo o seu melhor hoje? Você é a sua melhor versão hoje, né? O que que você construiu, o que você deixou, como que você impactou a vida de outras pessoas e a sua própria vida? Então a ideia de pensar na morte, ele percebeu que existe algo muito poderoso e muito eficiente. E nós podemos usar isso de uma forma positiva se, obviamente, a gente tem balanço quando a gente pensa nisso. Eu vi que já está acabando o tempo e eu sei que a Bruna quer falar um pouco, então eu vou já dar uma agilizada aqui. Então, quando a gente fala de controle, quando a gente fala de quarentena, tem duas coisas que a gente precisa lembrar. Primeiro, o controle, a gente tem que se preocupar com a nossa existência. Não existe nada além disso que nós somos capazes de controlar. Se você cuidar da sua própria existência, da sua melhora, do seu desenvolvimento, é automático. Você vai sentir as consequências de todos os outros aspectos da sua vida. Não tem como. Se você busca ser melhor todos os dias, você vai sentir que todo o resto vai caminhar de alguma forma, de uma forma automática. E a quarentena, seja bondoso, pense no equilíbrio, né? Você vê pessoas falando, não, 24 horas por dia eficiente, estudando, lendo e fazendo isso e fazendo aquilo. Não é nem um nem o outro. Você não vai passar o dia inteiro sem fazer nada, só no seu estado cômodo, só fazendo coisa que você sempre faz, e nem vai passar o dia inteiro se colocando pressão de querer ser eficiente e fazer alguma coisa. Você vai se tratar com carinho, né? Você vai ser bondoso com você e você vai balancear. Você vai ter um tempo para se desafiar, um tempo para estudar, um tempo para ter lazer, um tempo para usar, para gastar de forma superficial, ficar passando stories e imagens em mídia social que não acrescenta nada, mas a gente gosta porque vai passando o tempo de alguma forma. Então, separar esses dias de uma forma saudável, porque você vai ter que viver esses dias por algum tempo. Então, lembre-se da bondade, lembre-se do balanço, lembre-se que o controle está só com você e é só sobre você. Se ninguém à sua volta está fazendo aquilo que você está fazendo, isso é um problema das pessoas à sua volta. Você só pode cuidar da sua própria existência e de tudo aquilo que você vai colher por aquilo que você faz. Então, o que está em seu controle hoje? Você mesma, né? A sua existência, o que você quer construir, o seu propósito, a sua vida. Se hoje for o último dia, você está satisfeita com o que você fez até hoje? Então, lembre-se de uma coisa, eu lembro que eu vi isso na faculdade e eu achei muito bonito e muito filosófico. Acho que todos nós deveríamos ter aquela plaquinha que eles costumam colocar nas obras. Me desculpe, estou em construção. É sempre importante lembrar que nós estamos aprendendo, nós estamos nos desenvolvendo. Por mais que a gente queira todo dia melhorar, sempre vai ter alguma coisa para ser melhor. Eu acho muito impossível que a gente chegue num momento e fale, não, agora eu já estou pronto para tudo, ou qualquer coisa. Então isso é um processo, né? Respeite esses processos, tenha paciência com você mesmo, aprenda errando, errando de uma forma boa, errando na direção certa. O errar faz parte desse processo. Tá bom, gente? Não vou me estender muito. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia do controle, de uma visão geral daquilo que você pode fazer para cuidar da sua existência nesse período tão difícil. E espero que vocês usem essas palavras, essas pesquisas da melhor forma possível. Quem tiver qualquer dúvida, meus contatos estão aí, vocês fiquem à vontade para me procurar e eu respondo cada uma individualmente, não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e vou deixar aí a palavra agora com a Bruna. Uma boa noite.